Olá, seja bem-vindo à série Sabedoria para Empreender. Nós estamos no 10º dia dessa jornada no livro de Provérbios aplicado aos negócios. Então hoje, nós vamos meditar no capítulo 10 de Provérbios. A partir do capítulo 10, Salomão começa uma parte mais prática do livro de Provérbios, trazendo reflexões, contrastes, né, como aqui nesse capítulo de número 10, entre o ímpio e o justo, ou entre o sábio e o tolo. E eu creio que nós podemos tirar grandes aprendizados, que nós podemos, em vários versículos, trazer aplicações muito práticas para a nossa vida, para a nossa jornada de empreendedor. Então, já quero começar a ler aqui o versículo de número 1. Diz assim, já mostra que é uma parte que o próprio Salomão escreveu aqui. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Salomão, mais uma vez, usando a figura do filho, como um pai também aconselhando um filho. Continua no versículo 2. Os tesouros conseguidos de forma iníqua, ou seja, com injustiça, praticando algum tipo de algo que fere princípios, a lei, não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Aí já um primeiro aprendizado aqui, para o campo dos negócios. Não adianta nada dentro do meu negócio eu enriquecer, eu ganhar dinheiro, se eu estiver fazendo isso de forma iníqua, ferindo os princípios da palavra de Deus, ferindo as leis também. A Bíblia nos ensina a seguir as leis dos homens, as leis da nação, do estado, da cidade em que nós habitamos. Ou também adquirir riqueza à custa de ferir outras pessoas, de causar danos a outras pessoas, Como alguém que vai lá, vou dar um exemplo simples aqui, rouba, Ela pode ganhar dinheiro para si, se enriquecer, mas ela está lesando outra pessoa. E como o próprio texto diz aqui, isso não serve para nada, porque é temporário. Em algum momento você vai colher isso que você está plantando. O 3 continua: o Senhor não deixa o justo passar fome. O justo pode até passar dificuldade, mas não fome, Tem outro texto em Salmos que também diz que o Senhor não deixa o justo mendigar o pão. E o texto continua: mas rechaça a avidez dos ímpios. Aí vem o versículo de número 4, é um grande aprendizado aqui para nós. Diz assim, ó: quem trabalha com mão ociosa fica pobre. Mão ociosa é quem trabalha com preguiça, sem zelo, de qualquer maneira, totalmente desorganizado, não tem planejamento, trabalha de qualquer forma, sem cuidado. E aí a Bíblia está dizendo que essa pessoa fica pobre. Mas o que trabalha com diligência enriquece. Olha que interessante, Tá falando que quem trabalha com diligência enriquece. Salomão está afirmando aqui. E a diligência, eu fui pegar o significado dessa palavra, para a gente entender mais claramente o que significa. Diz: diligência significa ter cuidado, atenção ou dedicação para realizar uma tarefa. Também pode significar a agilidade, planejamento ou rapidez de uma pessoa para fazer alguma atividade. Nós também podemos dizer que ser diligente é ter iniciativa, Não é ficar só no campo das ideias, da fala, mas iniciar algo, ir lá e realizar da melhor maneira possível. A diligência também é uma das características da sabedoria, porque ser sábio é realizar algo da melhor maneira possível, saber fazer da melhor maneira que vai trazer os melhores resultados. Então, isso também é ser diligente. Como nós precisamos disso, no campo dos negócios, do empreendedorismo, saber fazer as coisas da melhor maneira, com cuidado, com planejamento,
sem perder a rapidez, a agilidade. E é interessante que, né, quem trabalha com mão ociosa ou trabalha de qualquer maneira, o texto está dizendo que fica pobre. Quantas vezes a gente que é desleixado, né? Eu vou dar um exemplo. Eu entro em alguns ambientes que você vê a empresa, o lugar é desleixado, é tudo sujo, é desorganizado, é feio, é mal cuidado. A própria pessoa que é o dono daquele negócio, ele tá todo mal cuidado. Enfim, isso traz nos clientes uma sensação muito ruim. Aí aquela pessoa passa a não ter bons clientes. Isso obviamente vai fazer com que o negócio dele não cresça, não prospere e ele vai empobrecer, que é o que o texto está dizendo. É uma consequência dessa atitude. Quanto, por outro lado, quem é dirigente é organizado, né, não vai perder recursos, vai atrair os melhores clientes que pagam um melhor valor, um valor justo. Então isso aqui nos ensina muito. E quem é diligente, né, é sábio. E aí é como o filho sábio, que o Salomão já fala de novo aí no versículo 5. Diz assim: quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Ou seja, o filho sábio ajunta no verão, ou seja, no verão, às vezes, quando outros estão lá se divertindo, ele está trabalhando, ele está juntando como uma formiga, né? Que nós aprendemos lá no capítulo 6, que trabalha no verão. E o filho sábio também, ele não tem preguiça nem de plantar nem de colher, porque às vezes a gente até planta, mas na hora que chega a hora da colheita, acha que só tem que desfrutar do fruto. Não, tem que colher, tem que armazenar, tem que cuidar, tem que vender o fruto trazendo para um negócio. Aí você monta o negócio começa a prosperar, você tem que colher o fruto daquela prosperidade, replantar, reinvestir no negócio, cuidar do negócio. Ou seja, a época da colheita também exige trabalho, também exige diligência. E aí ele fala aqui, né, que o filho que dorme no tempo da colheita é um filho que envergonha. E aí vamos trazer isso para uma na lógica colheita naquele tempo, né? Chegava a época da colheita, a pessoa às vezes, ao invés de trabalhar, só queria descansar, desfrutar. Mas vamos trazer para os dias de hoje num negócio. Né? Alguns empreendedores, quando o negócio começa a crescer, prosperar, dar fruto, né? Ou seja, ter lucro, crescer, ele deixa de ser diligente, de ser o filho sábio. Aí ele abandona o negócio, ele já não quer mais, né? Não está muito afim. Eu falo, eu já cometi esse erro, confesso aqui. E eu sei o resultado, né? O fracasso vai vir logo em seguida. Você pode até não falir, né? Como no meu caso, em alguns momentos, mas você vai ter uma colheita ruim, vai passar por um momento ruim, aí até que você mude sua mente, seu comportamento e haja com sabedoria de novo. Então, aqui fica um grande aprendizado para nós, né? Na nossa jornada profissional, empreendedora. Qualquer profissional também, né? Às vezes ele começa num momento, num estágio, aí ele para de colher e de plantar, para de investir em si mesmo, em estudar, fica descuidado. E aí, logo em seguida, ele vai ter algum tipo de consequência ruim. E aí Salomão ele continua a partir do versículo 6 e faz vários contrastes, né, entre o justo, ou seja, o sábio, e o ímpio, aquele que vive como se Deus não existisse, ou o tolo, né? E diz assim: sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro. Integridade é aquele que não se corrompe, né? Esse anda seguro, não em si mesmo, mas ele sabe porque ele não se corrompe, ele tem segurança, né, na palavra de Deus, nos princípios, naquilo que a palavra nos garante. Mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Se corrompe, né? Uma hora
vai ser descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto. O que fala tolices acaba em ruína. Esse pisca os olhos aqui é pessoas que tramam, né? Às vezes tá lá negociando, tá dentro da empresa e ela tá piscando pro outro, tá fazendo algo que vai passar aquela pessoa para trás, tá agindo de uma forma que não é honesta, que não é justa. E continua no versículo 11: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. Mais uma vez, né, em vários versículos de Provérbios, Salomão fala sobre a boca, ou seja, está falando aqui da fala, daquilo que sai da nossa boca, daquilo que nós falamos, né? E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus afirmou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí o justo, o sábio, ele cuida do que ele alimenta o coração, do que ele pensa, do que ele planeja, do que ele lê, do que ele escuta. Ele cuida daquilo que ele põe para dentro do coração, para ter uma boca que é manancial de vida, né? Como está dizendo aqui no versículo 11. Palavras que geram vida e não geram morte. Em tudo, inclusive no negócio, nós falamos sobre isso. Às vezes, tem empreendedores, tem profissionais que estão dizendo palavras que estão gerando morte, né, nas pessoas, nos colaboradores, nos clientes, no próprio negócio. Está amaldiçoando o próprio negócio, só dizendo coisas negativas. Então, cuidado. Continua no versículo 12. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mais uma vez, né? Falando daquilo que a gente diz. Mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Por quê? Quem não tem juízo, o tolo, diz tolice, e isso vai trazer consequência, dores para ele mesmo. Uma hora ele vai falar algo que vai trazer grande consequência para ele. Os sábios acumulam conhecimento. Essa também é uma vertente que está o tempo todo em Provérbios, né? Os sábios buscam conhecimento, discernimento, acumula conhecimento. Você precisa acumular, estudar para aplicar na sua vida, para aplicar no seu negócio. Mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Por quê? Porque eles têm alimentado coisas ruins na sua vida, ou às vezes nem só isso, ele está sendo tolo, não busca crescer em conhecimento, em sabedoria, e quando ele fala, só diz besteira. Às vezes diz besteira para um cliente, para um fornecedor, para um colaborador. E isso traz ruína, como diz aqui, uma ruína iminente. Continua: os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Esse versículo aqui é interessante, né? Do versículo 15. A gente meditar melhor, entender melhor, né? Ele está falando que os bens do rico são a sua fortaleza. Aí aqui tem algo positivo, né, nisso e tem algo negativo que nós precisamos entender. Primeiro, a riqueza em si ela é boa, né? Ela nos traz benefícios, nos traz a condição de ter uma boa casa, um bom carro, bom alimento, boa escola para os nossos filhos, ter a melhor condição para trabalhar na nossa vida, na nossa empresa. Mas ele está falando aqui que os bens do rico são a sua fortaleza. Embora a riqueza traga coisas boas e seja boa, o erro é nós colocarmos a nossa confiança nas riquezas e não em Deus. Então a riqueza é boa, mas nós não devemos confiar nela acima de Deus. Esse é o princípio que a gente tem que entender. Agora, olhando a outra parte do versículo, né, diz que o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Da mesma forma que eu não devo confiar nas riquezas, eu também preciso entender que a pobreza em si é algo ruim, né? Se a gente está passando um momento de dificuldade financeira, nem sempre, não quer dizer que é porque eu não sou temente a Deus, porque eu não busco a Deus, porque eu não sou fiel a Deus. Não tem a ver com isso.
na maioria das vezes. Mas também, por outro lado, a gente tem que entender que a gente tem que crescer em sabedoria para prosperar, não necessariamente ser rico, mas não ter necessidade de nada, né? Não passar necessidade. Porque a pobreza em si, como diz aqui, ela traz ruína, ou seja, ela traz dores. E, portanto, uma coisa que nós precisamos entender é que tem pessoas que pregam que ser pobre é espiritual, né? Eu já vi, por exemplo, ensinos de que você tem que ser pobre, ter um voto de pobreza. Isso em si é errado, a Bíblia não está ensinando isso. Não há nenhum mérito em ser pobre. Nós precisamos ser humildes, mas tem pessoas que são ricas e são humildes, e tem pobres que são orgulhosos e não são humildes. Então a pobreza em si não é algo benéfico. Nós precisamos crescer sim em sabedoria para prosperar e não ter necessidade nenhuma. E aí Salomão continua no versículo 16: A obra do justo conduz à vida, o rendimento do ímpio leva ao pecado. Outra coisa interessante aqui, né? A obra, ou seja, o trabalho do justo, conduz à vida, o fruto do trabalho. E aí o fruto do trabalho para o ímpio, o rendimento que ele ganha, leva para o pecado. Infelizmente, quem não teme a Deus, quem não anda em sabedoria, usa o dinheiro para o mal, para a luxúria, para o pecado, né? Para alimentar os próprios desejos e os pecados. Então é por isso que ele está dizendo isso aqui. Talvez quanto mais ele ganha, mais ele se afunda no pecado. Inclusive nos negócios. Tem gente que quanto mais cresce, prospera nos negócios, né? Nem digo prospera, porque eu acho que a prosperidade ela tem que alcançar toda a sua vida. Então, quanto mais ele ganha dinheiro, mais ele usa esse dinheiro para se afundar no pecado. E é como se ele estivesse cavando a própria cova. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Então, Salomão continua no versículo 17: diz assim: O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Olha que interessante. O tempo todo, né, falando do ensino, de buscar o ensino, e que é um caminho para a vida, para nós vivermos mais, vivermos de forma abençoada, em paz nessa terra. Mas o que abandona a repreensão anda errante, cambaleando, né, errante, perdido. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, ou seja, ele escolhe as palavras para dizer o justo. Como nós precisamos disso na nossa vida como um todo e nos nossos negócios. Mas o coração dos ímpios vale muito pouco, ou seja, o coração aqui, os sentimentos, os pensamentos, os desejos do ímpio. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Mais uma vez, Salomão falando que ter sabedoria é cuidar do que nós falamos. Como nós precisamos disso, mais uma vez, também na nossa vida profissional, nos nossos negócios. Cuidar das palavras, escolher as palavras. Né? Muitas vezes, diante de algumas pessoas, de determinadas situações, nós falamos de sabedoria para escolher a palavra certa, que vai produzir o melhor resultado e que não vai trazer um problema para nós, para o nosso negócio. E aí vem o versículo de número 22, que é um dos versículos para mim que traz mais aprendizado aqui nesse capítulo. Diz assim: A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Esse versículo é muito interessante, né? Ele está falando da bênção que vem de Deus. E eu acredito que ele também está nos ensinando aqui, nós vamos refletir a discernir, a entender o que é uma bênção que realmente vem de Deus. E não de mim mesmo ou de outras pessoas, mas que vem de Deus. A Bíblia deixa muito clara essa definição da bênção que vem de Deus. Nesse versículo, fica muito claro. E eu peguei várias traduções dele aqui, eu vou ler, para nós refletirmos melhor. Uma outra tradução diz assim: A bênção do Senhor traz riqueza
e não inclui dor alguma. Ou seja, se a bênção vem de Deus, ela não vai trazer dor. Outra tradução, a bênção do Senhor traz riqueza e não permite que a tristeza o acompanhe. Se você está recebendo uma bênção, mas ao mesmo tempo ela traz tristeza, ela não é do Senhor. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Está fazendo você sofrer, também não pode ser do Senhor. A bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Ou seja, se para obter essa bênção você vai ter que fazer um esforço sobrenatural, é obra do seu próprio trabalho, da força do seu braço, não é do Senhor. E é isso que nós precisamos meditar aqui, né? Para discernir isso na nossa vida, no dia a dia e nos nossos negócios. O que realmente é algo que vem de Deus para nós ou não? Porque muitas vezes algo se apresenta diante de nós e o nosso coração, né, que é enganoso, a Bíblia diz, nos faz pensar que é algo que é do Senhor. Ou até pessoas, né, colocam isso diante de nós como sendo algo de Deus. Nós refletimos, por exemplo, né, naquela mulher insensata em Provérbios 7, que é como se fosse a astúcia de Satanás, que usa ela, porque ela até tem uma aparência de religiosa, e tem pessoas que se apresentam diante de nós com aparência de religiosas, diz que tem algo de Deus para nós, uma proposta de Deus nos nossos negócios, e na verdade não é. Mas nós podemos discernir, a sabedoria de Deus nos ajuda a discernir, a não cair nessas armadilhas, nessas ciladas que vêm disfarçadas como se fossem bênçãos. E aí eu quero trazer aqui 3 pontos que vão nos fazer refletir se algo que vem para nós é realmente uma bênção do Senhor ou não. Primeiro, a bênção que se apresenta diante de você depende apenas do seu esforço ou depende da graça, do favor imerecido de Deus para se concretizar? Reflete sobre isso, porque se depende apenas do esforço humano, então talvez isso seja apenas algo que você vai conquistar com a força do seu braço. Às vezes com uma força que vai te causar dor, né? Vai te causar cansaço físico, mental. Pode gerar um monte de consequência, como por exemplo, em um momento da minha vida eu cresci muito financeiramente, mas não era algo que vinha de Deus para mim, era fruto de um esforço sobre-humano. Me gerou inclusive burnout, depressão, porque eu não estava cumprindo alguns princípios, como o descanso, né, que a Bíblia nos ensina. Então, essa não era uma bênção no Senhor, era uma bênção da minha própria ambição, da minha própria ganância. Segundo, essa uma outra situação, né, que possa se apresentar diante de você como uma suposta bênção que vai nos trazer algum e essa bênção, né, que se apresenta, ela pode parecer que vai trazer algum tipo de riqueza. Mas reflita, e se essa suposta bênção, para se concretizar, você tenha que ferir princípios da palavra de Deus, como, por exemplo, mentir, ou esconder algo, fazer as escondidas, você tem que subornar, você tem que quebrar alianças, por exemplo, trapacear com alguém que você tem um tipo de aliança, enganar essa pessoa. Se for dessa forma, nós sabemos que em algum momento isso vai vir à tona, vai trazer um problema e vai trazer o quê? Uma dor e um sofrimento. Então, tenha cuidado. E certamente não a bênção que vem do Senhor, porque a bênção que vem do Senhor não traz dor, sofrimento, desgosto, não traz mal algum. Então já fica claro que isso não é algo que vem do Senhor. E tem gente que apresenta propostas assim para nós e às vezes usa a palavra de Deus, enfim, tem que ter muito cuidado. 3.
Muitas situações que se apresentam como uma suposta bênção diante de nós fazem com que nós tenhamos que fazer algo que vai nos afastar da nossa família, ou que vai nos afastar do propósito, dos projetos que o próprio Senhor muitas vezes nos deu. E aí, se eu tenho que afastar da minha família, do propósito de Deus, se eu tenho que sacrificar algo muito valioso para mim, sacrificar talvez o meu tempo com as pessoas que eu mais amo, isso com certeza vai me trazer e vai trazer nessas pessoas dor, sofrimento, né? Talvez uma bênção que faça com que eu fique longe, uma bênção assim, um trabalho, um negócio que faça com que eu vá ficar muito longe da minha família. Isso não pode ser uma bênção que vem do Senhor, porque vai trazer dor, sofrimento, né? E a palavra é clara, a bênção que vem do Senhor não traz dor, não traz sofrimento. Então cuidado. Cuidado com os enganos, primeiro, do seu próprio coração, que faz com que você enxergue algo que você deseja muito aquilo, como sendo algo que o Senhor está te dando, está confirmando, e não é. Ou algo que outras pessoas com más intenções trazem diante de você, quer dizer que tem algo a ver com o Senhor, que o Senhor direcionou, e muitas vezes também não é. Reflete muito sobre esse versículo na sua jornada de empreendedor. Eu muitas vezes refleti para tomar decisões, assim como no passado, sem sabedoria, tomei decisões que me causaram dores, sofrimentos. Mas também após caminhar nessa jornada de buscar, de conhecer a palavra de Deus, eu pude evitar muitas dores, sofrimentos com as situações que se apresentaram diante de mim. Eu rapidamente percebi, me lembrei, né, desse texto da palavra de Deus. Creio que o Espírito Santo usou, porque a Bíblia diz que ele usa o depósito da palavra que está no nosso coração para nos dirigir, para nos direcionar. Reflete sobre isso. E aí Salomão continua no versículo de número 23 e diz assim: praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. Olha para você ver, o insensato se diverte com a maldade. Mas olha o outro lado. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Quem é inteligente diante de Deus, né? Se diverte com a sabedoria, andar em sabedoria. Versículo 24. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém, mais cedo ou mais tarde. E o que os justos desejam, Deus lhe concede. Olha, isso aqui é interessante. Não quer dizer que tudo que nós desejamos, se eu ando em sabedoria, em justiça, Deus vai me conceder. Mas por outro lado, se eu sou sábio, ando em justiça, na justiça de Deus, que é Cristo, eu vou desejar coisas boas, coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus. E quando eu desejo algo que está de acordo com a vontade de Deus, e a Bíblia diz que a vontade dele, né, é boa, perfeita e agradável, lá em Romanos 12:2, quando eu desejo algo que está de acordo com a vontade de Deus, Deus me concede. Porque Ele mesmo, como também tem um texto em Filipenses que diz, coloca em nós o querer e o realizar. Ele coloca o desejo das coisas boas no meu coração para que Ele mesmo possa me capacitar a realizar. O texto continua, versículo número 25. O ímpio desaparece, assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Olha o quanto que isso é forte. O nosso alicerce, nós que estamos em Cristo, que cremos em Cristo como nosso Senhor, ele é eterno, porque ele é a nossa rocha eterna. Cristo é o nosso alicerce, e esse alicerce é eterno. Então o texto continua, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Ou seja, o preguiçoso, quando ele é enviado, né, quando, por exemplo, você manda o preguiçoso fazer uma tarefa para você,
como vinagre para o dente. Pensa, o vinagre no dente arde, dói, tira essa proteção, né, o esmalte do nosso dente. Ou a fumaça nos olhos, né, vai arder, vai causar um incômodo. Preguiçoso é esse, você manda ele fazer uma tarefa, ele faz mal feito, ele não faz, ele demora. Então aqui tem dois aprendizados, né, sobre o preguiçoso, sobre a preguiça. Primeiro, que nós não sejamos esse preguiçoso, porque se nós formos, ninguém vai querer trabalhar conosco, ninguém vai querer fazer negócio conosco. E por outro lado, também nós não devemos caminhar com essas pessoas, ter essas pessoas junto conosco na nossa jornada de empreendedor, porque ela só vai trazer dor, né, problema para nós. Infelizmente, se a gente tem essa pessoa trabalhando conosco, nós precisamos demitir da nossa empresa, desligar. Não faz sentido. Então o texto continua: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Aqui nesses versículos, né, Salomão está falando para que o justo, que o que anda em sabedoria, pode ter esperança. Né? A sua esperança é alegria. Por quê? Porque há uma recompensa que aguarda quem anda em sabedoria. Por mais que às vezes demore, há uma recompensa, há uma colheita de várias formas. Né? Vai nos produzir uma vida de paz, uma vida abençoada, uma vida alegre, em todas as áreas, inclusive nos nossos negócios. Então ele conclui no versículo 31 e 32: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. O justo é o que tem sabedoria, e aí ele sabe se comportar, ele sabe o que dizer a todo tempo, em todas as áreas da vida, mas também nos negócios. Sabe o que dizer diante de um cliente, sabe o que dizer para um colaborador, sabe o que dizer para um fornecedor, sabe se comportar. E eu estou falando por mim, dos dois lados, quando eu andava fora do que os caminhos da sabedoria nos ensinam, sobre o que a Bíblia nos ensina. Como eu tive problemas, né, dizendo coisas para colaboradores, para fornecedores, às vezes para parceiros de negócio. Isso trouxe vários problemas, perder parcerias, perder pessoas no nosso negócio, pessoas boas, desmotivar as pessoas. Como nós precisamos, né, dia após dia, não que eu não erre, mas eu tenho certeza que a cada dia que eu medito nessa palavra, que eu busco a sabedoria de Deus, eu erro muito menos. Eu cresço a cada dia mais. E é por isso que eu quero te convidar mais uma vez. Continue comigo nessa jornada, buscando sabedoria para empreender, sabedoria para os seus negócios. Continue a ler, a meditar no livro de Provérbios, a aplicar na sua vida, a transformar esse conhecimento em sabedoria. Me ajude também a compartilhar essa mensagem, a semear essa mensagem a outros. Escreva aí se você tem algum tipo de dúvida, coloque seus comentários também sobre o que você tem aprendido. E mais uma vez, a minha oração por você é para que Deus te dê sabedoria, te acrescente cada dia mais em sabedoria, para que você venha crescer, venha prosperar, venha ser abençoado na sua jornada empreendedora.